Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E dessa vez a gente vai continuar abordando algumas questões de enfermagem nos concursos públicos da Banca VUNESP. Não deixem de curtir, de compartilhar e se inscrevam no nosso canal para receberem todas as notificações dos próximos vídeos. Também não esqueçam de ativar o sininho. Então vamos iniciar com a nossa primeira questão. CF, sexo masculino, 64 anos de idade, trabalhava na manutenção do telhado da UBS quando se desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de 3 metros. Em seguida ao choque com o solo, ele se levantou, dizendo que não aconteceu nada. Logo depois, empalideceu e apresentou alteração de consciência. O enfermeiro, primeiro a chegar ao local, verificou que o pulso estava aumentado, a pele estava fria e o enchimento capilar era maior que 2 segundos. Considerando a probabilidade de se tratar de um choque hipovolêmico, o enfermeiro deve acionar o serviço de urgência e a banca aqui, ela quer saber qual é a atitude prioritária desse profissional, no caso do enfermeiro. Poderia ser o técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Aqui está citando o enfermeiro porque essa questão foi retirada de uma prova de concurso público para enfermeiro. Então, o que a gente tem que analisar? Esse paciente, ele está com pulso aumentado, porque o coração está tentando compensar essa perda sanguínea, já que foi um choque hipovolêmico que ele sofreu, né? A pele estava fria, clássico, né? No caso, num quadro de choque, e enchimento capilar era maior do que 2 segundos, ou seja, o sangue está demorando mais do que 2 segundos, né? Ali para chegar ao local das extremidades, né? Então, o enchimento capilar das extremidades está lento. Isso significa que a perfusão não está boa, certo? O coração está batendo mais acelerado para tentar compensar essa perda sanguínea e elevar a pressão, tá bom, pessoal? Então a gente tem que ter isso em mente. Vamos ver as alternativas. Letra A, estabelecer acesso venoso de grosso calibre, né? Isso tem muita... É bem provável que seja essa alternativa, né? Letra B, proceder à ausculta pulmonar a cada 5 minutos. Não tem nenhuma indicação em lugar nenhum que é para fazer a ausculta pulmonar a cada 5 minutos, né? Não tem nenhuma prioridade com relação a isso, até mesmo porque num choque hipovolêmico, esse indivíduo, muito provavelmente, né, ele rompeu um vaso aí importante, um vaso de grosso calibre de algum órgão que é bastante vascularizado. Realizar cateterização vesical de demora não é prioridade, fazer balanço hídrico, verificar a quantidade da diurese desse paciente. Monitorar a temperatura corporal, muito menos, não é prioridade. E letra E, iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Pessoal, letra A é a alternativa correta. Estabelecer acesso venoso de grosso calibre, tá bem? Lembrando aí, né, que a gente não pode realizar uma manobra de reanimação cardiopulmonar porque esse indivíduo ele não está numa PCR, ele não está em parada cardiorrespiratória, tá certo? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender a resposta dessa alternativa. Vamos para a segunda questão. Questão de número 2. O trauma mamilar é uma importante causa de desmame e, por isso, sua prevenção é fundamental, o que pode ser conseguido, entre outras, com a seguinte medida. Aqui a banca quer que a gente marque a alternativa que tem a ver com a prevenção desse trauma mamilar, né? Que é uma importante causa de desmame. As mulheres sentem muita dor, principalmente quem é marinheira de primeira viagem, né? Ao amamentar, muitas vezes, né? A pega está errada e acaba produzindo feridas, lesões. Então, vamos às alternativas. Letra A, ordenhar manualmente a areola antes da mamada se ela estiver engurgitada. Então, se essa mama estiver cheia de leite, estiver engurgitada, a orientação é fazer a ordenha manual para esvaziar, para tirar o excesso de leite, né? Claro, não vai esvaziar a mama por completo, mas vai diminuir o volume para sentir menos dor e também melhorar, né? Auxiliar na pega do bebê, tá bom? Letra B,
Usar produtos como sabões, álcool ou qualquer produto secante. Não há nenhuma indicação, pelo contrário, né? É contraindicada a utilização de qualquer um desses produtos no caso de algum trauma mamilar, de alguma ferida na mama, tá certo? Letra C, iniciar a mamada pela mama mais afetada, minimizando a dor local. Também não é indicado, né? Isso não tem essa indicação, né? Em nenhum local, nem no manual do Ministério da Saúde e nem em outros manuais ou protocolos. Não há, tá bom, pessoal? Pelo contrário, a mulher, durante a amamentação, ela deve variar as posições, né? Se nessa primeira mamada o bebê mamou na mama esquerda, na próxima ele vai mamar na direita e assim sucessivamente, para que ele possa esvaziar, né, as duas mamas, já que a gente sabe que o leite no final das mamadas é o leite que engorda, então ele precisa esvaziar por completo uma das mamas e na próxima mamada ele esvaziar a outra, tá certo? Bom, a letra D. Usar protetores de mamilo capazes de manter os mamilos úmidos. Não é para manter os mamilos úmidos, eles precisam estar secos, arejados, né? De preferência, pegar todos os dias, né? Pelo menos uns 15 minutos, à luz solar, certo? Expor as mamas à luz solar para fortalecer o tecido, tá bom, pessoal? Então tem que manter seca e arejar daquela área para diminuir, né, as possibilidades aí de proliferação de fungos e bactérias. Letra E, evitar variação das posições para amamentar, prevenindo novas lesões. Ao contrário, não se deve evitar a variação das posições. Pelo contrário, né, deve ser feita essa mudança, essa variação das posições, exatamente pelo mesmo motivo que eu expliquei com relação à letra C, pessoal, tá bom? Então, a alternativa correta que a gente tem aqui, de fato, é a letra A, mais uma vez. Então, aqui eu coloquei uma resolução para vocês a respeito da preparação das mamas para o aleitamento, pessoal. Coloquei algumas dicas na realidade. Vamos ler aqui, ó. Avaliar as mamas na consulta de pré-natal, orientar a gestante a usar sutiã durante a gestação, recomendar banhos de sol nas mamas por 15 minutos até 10 horas da manhã ou após as 16 horas, ou banho de luz com lâmpada de 40 watts a cerca de 1 palmo de distância. Esclarecer que o uso de sabões, cremes ou pomadas no mamilo deve ser evitado. Orientar que a expressão do peito ou ordenha durante a gestação para retirada de colostro está contraindicada. Lembrando que é durante a gestação, pessoal, porque isso estimula, né, a movimentação uterina. Então, corre o risco também, né, de um aborto, tá certo, pessoal? Exatamente por conta das contrações uterinas. Questão de número 3. JF, sexo masculino, 23 anos de idade, após participar de um combate a um incêndio florestal, é trazido a uma unidade básica de saúde apresentando rouquidão, estridor e escarro carbonáceo. Gente, escarro carbonáceo junto com rouquidão é clássico de inalação de fumaça, tá certo? Por algum incêndio acontecido. Esses sinais são indicativos de, vamos lá, letra A, alergia à fumaça, desconsiderando-se queimadura. B, intoxicação por agente químico classificado em grau leve. C, lesão inalatória que constitui sinal de gravidade em queimaduras. Letra D, queimadura de primeiro grau, porque não há formação de bolhas, não tem nada a ver com a pele aqui, né? Letra E, lesão de órgãos internos, se a dessaturação for menor que 90, tá? Na oximetria. Bom, pessoal, a única alternativa que casa, né, com esse caso clínico aí é a letra C. É a letra C, tá bom? Lesão inalatória que constitui sinal de gravidade em queimadura, tá bom, pessoal? Essa é a alternativa correta. Vamos agora para a questão de número 4. Questão de número 4 e última questão para a nossa análise. Vamos lá. FC, sexo masculino, 70 anos de idade, com história de hipertensão arterial, diabetes e asma, apresentando mal-estar geral e desconforto respiratório há 2 dias.
No atendimento médico foi estabelecida a suspeita de edema agudo de pulmão. Então, lembrando bem, edema agudo de pulmão. Sendo solicitada a remoção do paciente ao serviço de urgência hospitalar. Para a remoção, o paciente deve ser posicionado. Gente, a questão está perguntando a respeito do posicionamento desse paciente que está com um quadro clínico de edema agudo de pulmão. Então, vamos lá. Letra A. Deitado em decúbito dorsal para reduzir o esforço circulatório. Nunca, pessoal, qualquer afecção pulmonar deve-se indicar a posição, o decúbito dorsal. Nunca, né? Porque isso aí vai dificultar ainda mais a respiração desse paciente, a ventilação, tá bom? Letra B. Deitado em decúbito lateral esquerdo, reduzindo a pressão sobre o coração. Também não tem nenhuma ligação. Letra C. Deitado com elevação da cabeceira em 30 graus para facilitar os movimentos ventilatórios. Também não, né? Deitado com a cabeceira em 30 graus. Não é a indicação correta. Paciente com edema agudo de pulmão, quanto maior for a elevação da cabeceira, melhor, tá? 30 graus não é o suficiente ainda. D. Deitado com elevação de membros inferiores em 60 graus para facilitar o retorno venoso. Não, pessoal, a gente não pode elevar membros inferiores por conta de um problema pulmonar. Você vai piorar, né? Você vai aumentar mais ainda o retorno do sangue, né? O retorno venoso em direção ao coração, consequentemente também ao pulmão. A gente precisa fazer com que a pressão, né, sanguínea sobre esse pulmão, a gente não pode deixar que essa pressão aumente na realidade, né? A gente precisa prevenir isso, tá? A gente precisa, como a gente usa um termo, um termo médico, vamos dizer assim, utilizado no dia a dia, né? Informal, vamos falar assim, que a gente precisa enxugar esse paciente, né? Precisa secar ali o pulmão desse paciente que está encharcado, tá bom? Então, a letra E, sentado com as pernas pêndulas para reduzir o retorno venoso. Aí sim, essa alternativa está corretíssima, pessoal, tá? Essa é a alternativa. Ele precisa ficar sentado com as pernas como um pêndulo, com as pernas voltadas para baixo, exatamente por conta da ação da gravidade, né? De direcionar todo o fluxo sanguíneo para baixo, ao invés de direcionar, né, de facilitar o retorno venoso, que seria empurrar esse sangue em direção ao coração. É o contrário, tá? Precisa direcionar em relação aos membros inferiores. E aí, com a ação da gravidade, a gente tem um alívio aí, né, nos sinais e nos sintomas, né, principalmente nos sintomas, bem considerável, tá bom? Então, é sentado com a elevação da cabeceira, né, o máximo que puder, né, 90 graus, e com as pernas como um pêndulo, né, as pernas pêndulas, né, elas penduradas para baixo, tá ok? Então, essa é a nossa alternativa correta, letra E. Eu botei aqui para vocês a imagem, para vocês visualizarem exatamente como fica o paciente, né, na posição aí de edema agudo de pulmão. Qual é a indicação? O paciente sentado com as pernas para baixo. Estão vendo, né? 90 graus. Quanto mais a gente conseguir elevar essa cabeceira, melhor será aí para esse paciente ventilar, melhor para o alívio dele, né? Claro, além de que também ele vai receber outras medicações para auxiliarem, né, na sua melhora. Tá certo, pessoal? Então a gente fica por aqui e finalizamos o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada mais uma vez por assistirem e até o nosso próximo vídeo.